ouvintes, e bem cedinho nós estamos recebendo aqui já o ex-governador e agora candidato a senador Camilo Santana. Muito obrigada por sua participação aqui, por sua presença no meio dessa agenda aí com tantos títulos de cidadão cearense aí pelos municípios do estado. Governador, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores aqui da Jovem Pan. Bom dia, Evelyn. Bom dia. Bom dia aqui ao Milton, a todos que fazem o sistema. É um prazer estar aqui participando mais uma vez, Carla. Muito obrigada. A gente costuma, no jornalismo, chamar a pessoa pelo último cargo que ocupou. Então, vou continuar chamando por governador. Governador Camilo Santana, com relação a essa disputa que a gente vê aí, para quem será o indicado do PDT, com ou não coligação com o PT, né? PT e PDT estão nessa, digamos assim, disputa interna, seriam por mais secretarias. O que é que está demorando na decisão para a indicação entre Isolda Sela, Evandro Leitão, Mauro Filho e também Roberto Cláudio? Olha, Carla, a avaliação que eu faço, que o mais importante nesse processo, não é simplesmente só apenas o nome que vai representar, vamos dizer assim, que vai apresentar o projeto para a população cearense. O mais importante para mim é a manutenção do projeto que está em curso no Ceará, que vem ao longo de muitos anos já e que tem trazido saltos importantes para o Estado na área da educação. O Ceará hoje é o Estado que tem a melhor educação pública do Brasil. O Ceará hoje é o Estado mais transparente. Foi o Estado que mais conseguiu fazer investimento público do Brasil ao longo desses 7 anos. É um Estado que tem hoje uma rede de saúde pública que poucos estados da federação têm. Então, para mim, o que está em jogo é isso, é colocar... E que ter muita coisa para ser corrigido, para ser melhorado, para ser aperfeiçoado, para corrigir, enfim. Então, é natural o processo democrático, um processo de escolha, mas eu espero que com muita responsabilidade, com muita maturidade, a gente possa escolher aquele ou aquela que poderá representar melhor esse projeto. Sabe que são 4 grandes nomes, eu tive a oportunidade de conviver mais de perto com quase praticamente todos eles, e principalmente com a governadora Isolda, que é a atual governadora, que esteve ao meu lado durante 7 anos e 3 meses, uma mulher extraordinária, que foi a grande responsável pela evolução da educação ao longo desses anos no estado do Ceará, e que eu parto da prerrogativa que ela está no cargo, poderia ter direito a uma reeleição, né? Mas, repito, caberá ao PDT a fazer essa discussão e depois, posteriormente, discutir com os partidos aliados. O que nós definimos anteriormente é que o candidato a governador seria do PDT e o candidato a senador seria do PT, e isso nós manteríamos a aliança importante aqui no estado do Ceará. E essa aliança que já vem histórica praticamente, né? Já vem de um certo Desde a tempo. época que o Cid era prefeito de Sobral, né? E depois com o Cid governador, eu como governador, então é essa aliança que tem dado sustentabilidade a esse projeto que está em curso no Ceará. Mas aí o deputado Guimarães, que é do seu partido, né, vem dando declarações de que pode lançar um candidato próprio do PT, que pode indicar... Cara, existem torcidas e preferência de um lado e de outro. O que eu defendo é a importância de a gente ter a responsabilidade, porque o que está em jogo, mais importante, não é o projeto pessoal e individual de cada um. O que está em jogo é aquele que tem sido se construído ao longo do tempo no estado do Ceará. Agora, qual foi a última reunião entre vocês? É bom lembrar, Carla, a minha escolha na época de 2014. Eu fui escolhido praticamente na véspera da convenção. Naquele momento, talvez ali eu representaria melhor aquela aliança naquele momento para ser apresentado para a população cearense em nome do projeto que vinha sendo liderado pelo governador Cid. Então, isso faz parte da dinâmica, mas, repito, eu acho que a responsabilidade que nós temos com o Estado do Ceará, e principalmente com a população, que é o objetivo de tudo, né? Todas as ações de um governo é exatamente para atender a população. E há muitas demandas, muitas questões que ainda precisam avançar muito no Estado do Ceará. O senhor acabou de dizer essa questão aí, que foi escolhido de quase véspera na eu não era nem um dos pré-candidatos. Nem era um dos citados. Então, pode surgir também um novo nome que não está sendo citado, ou, como o senhor acabou de falar também, o atual senador Cid pode deixar lá o parlamento e vir de volta para tentar unir essas forças aqui? Olha, o Cid é um extraordinário nome. O Cid seria unanimidade praticamente em todos. Eu só
avalio, Carla, que a gente tem aí uma situação diferente da situação passada, porque nós temos alguém no cargo de governador, que é a governadora Isolda, que perante a legislação eleitoral teria direito a uma reeleição, repito, mas caberá ao PDT depois com os partidos aliados decidirem quem será o nome. Camilo, o senhor está indo muito bem nas pesquisas, né, liderando aí para as pesquisas para a intenção de voto no Senado, mas eu queria saber do senhor como é que o senhor lida, né, com as fake news, né, principalmente nesse período, né, surgiram aí algumas fake news, principalmente envolvendo o seu nome, envolvendo o da atual governadora Isolda Sela, né, como é que o senhor está lidando nesse momento com as fake news? Evelyn, é lamentável, né, esse tipo de postura. Aliás, ontem mesmo lançaram outra fake news, né? Então, assim, o que a gente o que eu tenho procurado é esclarecer a população para só confiar em informações vindo oficialmente da imprensa, e aqui eu quero, inclusive, parabenizar o trabalho de vocês, Carla, Evelyn, todo o sistema. Cumprimentar aqui também o Edson Ferreira, diretor-geral aqui do sistema, e que é importante que a população apenas receba informações, tenha confiabilidade em informações vindo de órgãos oficiais da imprensa. Né? É lamentável, claro que vamos ter muito isso nas eleições, já temos no dia a dia. Lembrar também, nós tivemos muito isso na pandemia. Eu me lembro que a pandemia, a gente enfrentou uma pandemia do vírus e uma pandemia da fake news, que era todo dia uma pandemia, uma fake news, tentando denegrir a imagem do governador e levando desinformação à população. Então, o nosso papel será tentar, vamos dizer assim, todos os dias mostrar à população a importância de só confiar em informações oficiais e que venham de órgãos de imprensa oficiais do Estado. Agora, Camilo Santana, com relação à queda de braço nacional que está acontecendo entre governadores e a presidência da República com relação ao ICMS, ao valor da gasolina, dos combustíveis. O que foi aprovado com relação ao ICMS, baixando para 17%, isso pode quebrar, digamos assim, alguns estados, principalmente alguns que já estavam com problema, né, que tiveram que ser socorridos aí durante a pandemia, em seus caixas que já não estavam tão saneados? Cara, o grave problema que eu coloco nessa questão é que a falta de discussão. Nós vivemos numa República Federativa do Brasil, é uma federação, e que há estados, municípios e o governo federal, que é a União. E a falta de diálogo entre a União e os estados e municípios. Ou seja, não há nenhuma discussão, porque o que está em jogo aí, que deveríamos ter feito já há muito tempo, é uma reforma tributária nesse país. A nossa tributação, o que é a tributação? É a cobrança de impostos, ela é muito injusta no país. Você tem uma ideia, Carla, quase 70% dos impostos arrecadados que a população brasileira paga fica com o governo federal. Quem está na ponta, quem trata da saúde, quem trata da segurança, quem trata das ações, são os estados e municípios lá na ponta, né? Que é que recebe a menor parte da fatia do bolo dessa arrecadação dos impostos do país inteiro. Estou falando do país inteiro. E há uma injustiça também fiscal em relação às regiões do Brasil. O Nordeste e o Norte do país são as regiões mais pobres do Brasil, que tem a menor, vamos dizer assim, concentração de produção da economia, muito concentrada no Sul e Sudeste. Então, há uma injustiça fiscal muito grande no país. Há uma injustiça fiscal muito grande porque a cobrança dos impostos é muito mais no comércio, é muito mais ali no consumo, né? Ou seja, a cobrança do imposto na renda e no patrimônio ela é muito pequena. Quem mais paga imposto nesse país são os mais pobres. Essa é a grande realidade. Então, existe o Brasil... uma bitributação, imposto sobre imposto. Imposto sobre imposto. Ou seja, o rico, é o mesmo imposto que ele paga para comprar um pãozinho, é o mesmo imposto que o trabalhador, quando sai de casa, passa na padaria e compra um pãozinho. E pode ser o cara que seja bilionário, está pagando o mesmo imposto de um trabalhador que ganha um salário mínimo. Então, há uma injustiça fiscal muito grande nesse país. E essa reforma tributária que o país nunca teve coragem de fazer. Em relação diretamente ao ICMS, em relação aos combustíveis, o problema não é o ICMS dos estados em relação ao combustível. Veio o aumento de combustível. O ICMS não aumentou em nenhuma vez o combustível ao longo desses anos, dos últimos anos, em relação a nenhum estado brasileiro. Aliás, a pauta do combustível está congelada desde desde outubro do ano passado. E mesmo assim, só esse mês já subiu o combustível, eu não me lembro o percentual. Aliás, o diesel está praticamente acima da gasolina. Então, o problema do combustível é que o governo federal tomou a decisão de manter uma política
de preços dolarizada pelo comércio internacional. O Brasil é produtor de petróleo. Então, mas não tem refinaria, nem consegue transformar esse petróleo em gasolina, em diesel. pois é, mas o nosso preço não precisa ser o preço internacional e o preço em dólar. Pode ser. Por que antigamente o preço do combustível não era tão alto aqui no Brasil? Porque a política era diferenciada. Então, o governo federal tem que mudar a sua política. Quem é que não quer baixar imposto? Quem é um governante que não quer baixar imposto? Claro que quer. Agora, quem é que paga 99% dos investimentos feitos em segurança pública do Brasil, do Ceará? Quem é que paga? É o governo do Estado. Quem é que paga 78% da saúde pública do Ceará? Quem é que paga? São recursos do governo do Estado. Quando você tira isso, você afeta, né, ali o andamento das ações, dos resultados públicos da população cearense. Né? Claro que nós vamos, outros governadores deverão, vamos dizer, rediscutir. Isso precisa também ter um prazo. Quando você vai discutir uma mudança na tributação de um Estado ou do município, você precisa ter um prazo para você poder se adaptar e criar outras condições para não afetar o serviço público da população, né? Do hospital que está funcionando, da UPA, da policlínica, da segurança que está na rua, das escolas. Nós estamos hoje com 60% das escolas de tempo integral no Ceará. Então, isso afeta a arrecadação, porque o Estado está contando, o Estado tem um orçamento. O orçamento, cara, é aprovado por 4 anos. Aliás, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado, ela é aprovada por 4 anos. Então, você tem um planejamento, você tem um orçamento já esse ano aprovado pela Assembleia, por exemplo. Quando você, com a previsão de receita, quando você tira a receita, você tem que fazer um rearranjo ali para garantir as condições de funcionamento Mas eu lembrei de uma coisa agora. São Paulo já vai reduzir o valor do imposto lá em cima dos combustíveis e provavelmente nos próximos 3 a 5 dias, no máximo, é o que se tem de previsão, a gasolina vai reduzir lá em São Paulo. Aqui no Ceará. Vai reduzir 40 centavos. Para a população, 40 centavos. E daqui a pouco a Petrobras dá um aumento novamente. E com a chegada desse novo presidente da Petrobras? Vamos aguardar. A sinalização que o governo federal tem é que não está tendo controle sobre a Petrobras. Porque o próprio presidente fala nisso, mas ao mesmo tempo, todo mês a Petrobras aumenta os preços dos combustíveis em relação ao Brasil, em relação à população, ao consumo na ponta. Outra coisa importante, cara, é lembrar que hoje já existe uma desoneração de imposto, por exemplo, no óleo diesel do transporte público. Né? Então, a passagem, aliás, nós subsidiamos a passagem aqui em Fortaleza. Aliás, ano passado, a Prefeitura e o Governo do Estado, praticamente, não houve praticamente quase aumento do preço do combustível, ou da passagem de ônibus, porque o Estado e os municípios estão subsidiando a passagem. Também vai ter vai afetar também o ICMS lá na ponta do combustível do transporte público. Enfim, é um tema importante, Carla, é que nenhum governo, e eu coloco isso com muita transparência, muita sinceridade, deseja aumentar imposto. Nós não aumentamos imposto no Estado ao longo do nosso governo. Né? Agora, toda mudança, qualquer mudança na regra da cobrança é importante ser discutido para não afetar outros serviços da população. 82% da população do Ceará, Carla, usa o sistema público de saúde. Quem é que banca? 99% da segurança pública do Ceará, quem banca é o Estado do Ceará. A escola pública, grande parte dos recursos da escola pública, o Fundeb, a educação vai sofrer com isso também, porque a cesta do Fundeb, 80% do Fundeb é feito de recursos oriundos de impostos estaduais e municipais. Então, eu sei que é difícil a população entender, mas essa conta, ela precisa ter muita responsabilidade para não afetar, repito, a maior preocupação nossa é não afetar os serviços lá na ponta, a população que mais precisa do Estado do Ceará. O grave problema do Brasil é não fazer uma reforma tributária para cobrar mais dos mais ricos, que esse é o grande problema, que os países do mundo inteiro fazem isso. Cara, o Brasil é o país mais desigual do planeta. Qual é a tributação justa? Os ricos pagam mais e os mais pobres pagam menos. Essa é a tributação justa que deveria acontecer no Brasil. Mas aqui não. Quem mais paga os impostos do Brasil é a classe mais pobre, a classe média do Brasil. Os grandes milionários e ricos do Brasil é quem paga menos impostos ao país. E é bom a população lembrar que 70% dos impostos pagos pela população brasileira ficam com o governo federal, não é de estados e municípios. E quem está na ponta lá, cuidando, lá no posto de saúde, cuidando da UPA, cuidando da policlínica, cuidando do hospital, é os estados e municípios que estão lá na ponta
mais presente na população. Ok, a gente está conversando aqui com o ex-governador Camilo Santana, candidato ao Senado. São 8 horas e 21 minutos. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a continuação dessa conversa aqui com o governador. Até já. Tudo isso, a Steel oferece condições como essa. Motosserra Steel MS 170 de 1.209 por 999. Steel, junto de quem faz o agro. Jornal da Manhã. Pela Jovem Pan News Fortaleza. 92,9. 8 horas e 24 minutos. Repita. 8h24, terça-feira, 28 de junho de 2022. Estamos aqui no estúdio com o ex-governador e pré-candidato ao Senado Federal pelo Ceará, Camilo Santana, a quem a gente agradece mais uma vez a participação. Evelyn, agora a gente tem pergunta de ouvinte? Temos pergunta aqui de ouvinte, vamos lá. É o Gilberto aqui, ele está mandando uma pergunta. Aliás, George, perdão. Vamos lá, George, vamos ouvir. George de Calcaia. Eu gostaria que você perguntasse ao governador sobre a questão dos tributos. O PT passou praticamente 12 anos no poder, contando somente o primeiro mandato da Dilma. Por que não foi feita essa mudança de tributação nesse período? E em relação à Petrobras, essa dolarização que houve, ao meu ver, foi mudado no governo Temer após os escândalos que houve no governo do PT em relação à Petrobras, para poder blindar a empresa de que os políticos não pudessem mexer nela em qualquer momento. E em relação à diferença só de 40 centavos, no meu caso, eu que encho o tanque 2 vezes por semana, dá uma diferençazinha de quase R$200 por mês. Bom, respeitando aqui a pergunta do ouvinte, primeiro dizer que o preço do combustível na época do governo do Lula era R$2. Bom lembrar isso, hoje é 8, 4 vezes mais. Depois, ele está falando do governo do Temer, né? Então, nós estamos falando do governo... E segundo, discordar é sempre importante dentro da democracia. Porém, é que todo e qualquer gestor, não me lembro o nome do ouvinte, do George, quer benefícios para a população que mais precisa. Você que anda de carro, a grande maioria do trabalhador do Ceará anda de ônibus, né, anda de mototáxi, e
Provavelmente ele é motorista de aplicativo, né? Motorista de aplicativo. Motorista de Sim. aplicativo. Então, toda e qualquer regra, estou querendo dizer que o preço baixou 40 centavos, mas já houve um aumento maior do que 40 centavos só nesse mês pela Petrobras. Isso não quer dizer que não vai reduzir, não, vai reduzir. Vai reduzir, mas vai continuar subindo pelo equívoco e o erro da política da Petrobras que dolarizou. A nossa moeda não é dólar, a nossa moeda é real. O Brasil é autossuficiente de petróleo. Então, está equivocado, ao meu ver, a política da Petrobras em dolarizar e manter os preços do mercado internacional. A nossa moeda, se você for a nossa moeda, é diferente da moeda lá nos Estados Unidos, é diferente da moeda na Europa, é diferente da moeda na Ásia. Então, essa repercussão para a ponta do consumidor é que está fazendo o combustível hoje, praticamente o óleo diesel, chegar a R$ 8,00. Aliás, o óleo diesel mais caro do que a gasolina. Então, esse não é o efeito do ICMS dos impostos. O efeito é de uma política equivocada por parte do governo federal e por parte da Petrobras. Essa é a minha resposta para o ouvinte. Certo, a gente tem mais uma participação aqui do Júnior agora. Vamos lá. Bom dia. Quero perguntar ao ex-governador a respeito da constante falta de medicamentos nas policlínicas, né? Principalmente aqui na área do Castelão. Policlínica Janguru Sul e Policlínica Passaré. Medicamentos de alto custo e já está com 3 meses que não tem que pegar um medicamento e esse medicamento não tem. O que pode ser feito sobre isso? Obrigado. Bom, as policlínicas aqui do município, as policlínicas de Fortaleza, são gerenciadas pelo município, pela prefeitura, e eu não tenho conhecimento do problema, mas levarei o problema tanto para o secretário de Saúde do Estado, como para a Prefeitura Municipal de Fortaleza, para saber o motivo, né? O que eu posso garantir é que o Estado tem investido fortemente na área da saúde. É claro que temos desafios, temos problemas, né? Até porque 82% da população usa o sistema público de saúde. Estamos, inclusive, agora construindo o maior hospital. O governo do Estado está construindo o maior hospital do Estado, 655 leitos, será um hospital universitário. Entregamos o Hospital de Limoeiro, estamos com a rede hoje muito grande de policlínicas no interior, de UPAs, mas pode ficar certo que eu levarei sua demanda aí, sua reclamação, que é justa, né, para os órgãos competentes. Certo, temos mais uma participação, dessa vez é do Estênio, lá do Montese. Deixa eu carregar aqui, será que vai carregar? Qualquer coisa você põe aí nesse microfone. Tira o fone. Espera aí, posso colocar onde? Vai lá. Vamos lá, Estênio. Bom dia, governador. É um prazer falar com o senhor. É o Stênio que está falando. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa história aí dos mais ricos comparem o pão mais caro e os mais pobres comparem mais barato. É igual na Cuba, que os mais pobres têm os preços subsidiados, mas não tem a mercadoria e são racionados. Não é isso não, meu caro. É o que tem um patrimônio hoje de bilhões de reais, pagar o mesmo imposto que você paga quando vai numa padaria. É isso que eu estou falando. O preço do pão que seja hoje, que você paga de imposto, é o mesmo pão que o milionário do Brasil paga. Essa é a diferença. Quando, na realidade, por exemplo, se você for nos Estados Unidos, as pessoas pagam pelo patrimônio que têm, pelo que eles ganham, é proporcional. Aqui não. É só isso, que a minha comparação é só essa. Eu não estou falando de Cuba nem de outro estado, nem outro país, não. Estou falando do Brasil. O Brasil, meu amigo, é o país mais desigual do planeta. Uma minoria tem muito e a grande maioria tem pouco. Essa é a grande realidade, por falta de políticas importantes nesse país que garantam melhores condições de vida à população que mais precisa. Eu acho que uma comparação que poderia ser mais entendida, mais bem entendida pela população é o dinheiro de quem tem R$ 10.000 no bolso e o dinheiro de quem tem R$ 1.212 no bolso. Quem acaba esse dinheiro primeiro quando vai ao supermercado, né? Então, seria essa a questão. Agora, Camilo Santana, com relação aos impostos, que é uma coisa que você vem falando aqui desde o início da nossa entrevista, o imposto único poderia ser uma solução para o país? Ou não? Mesmo com o imposto único, a gente deveria pagar... Há uma burocracia... Porque a gente já paga imposto na hora que a gente recebe o salário, imposto retido na fonte. Por isso que eu estou dizendo que a tributação é exatamente quem mais paga. Ou é servidor público, é profissional liberal, ou é a classe média, ou a classe mais pobre do Brasil, porque já é descontado, inclusive, no próprio salário, né?
Então, o imposto único, cara, é quando exatamente há uma burocracia no Brasil, que são muitos impostos. Então, quando você diminui por imposto único, você diminui a burocracia. Mas isso não significa que você tem mudanças estruturantes na cobrança dos impostos, né? Nós tributamos sobre o consumo, mas não tributamos no Brasil de forma justa na renda e no patrimônio, né? Essa é a grande diferença para a população entender. O milionário paga muitas vezes o mesmo imposto que a população mais pobre paga hoje no Brasil. Isso é injusto. Os mais ricos deviam pagar mais e os mais pobres pagar menos. Essa é a tributação justa que existe hoje em vários países do mundo, inclusive países capitalistas, porque falarei de Cuba, é assim nos Estados Unidos, é assim na França, é assim na Europa. É dessa forma que esses países tributam em relação a diferentes classes sociais daqueles países. Agora, com relação ao Senado, né? Que tipo de propostas o senhor vai levar? E nos últimos dias, né, depois que o senhor saiu do governo do Estado, o que o senhor já recebeu de título de cidadão cearense nos municípios tem sido maior do que durante o período como governador. Quantos títulos foram nos últimos dias aí? Olha, acho que na semana passada foram 12, eu acho. Fui a 12 municípios. Mas já completou os 184? Tá perto. Não, ainda não. Carla, eu recebi títulos ao longo desses anos e eu estou aproveitando, como não tive a oportunidade de ir aos municípios, é uma oportunidade que eu estou tendo de agradecer, de visitar. Eu gosto muito do contato com a população, ouvir, continuar ouvindo as reclamações, sugestões, até para dar opiniões a governador Isolda, da equipe do governo, né? E é uma forma também, repito, de agradecer o carinho da população, a confiança que depositaram ao longo desses anos na minha pessoa. Então, eu estou fazendo essa andança. E eu tomei a decisão, Carlos, todo mundo sabe que o meu mandato iria até o dia 31 de dezembro desse ano. E eu tomei a decisão de antecipar, a partir de uma discussão que fiz com aliados, com os partidos, com os amigos, né, de deixar, por conta da legislação. A legislação eleitoral, é importante dizer à população que a legislação eleitoral ela exige que quem vai ser candidato agora em outubro precisa se afastar 6 meses antes das eleições. Então, por esse motivo, eu tomei essa decisão para deixar meu nome à disposição do povo cearense para outras missões importantes na vida pública. Foi uma opção que eu fiz, me dedicar à vida pública no meu estado. Mas fiz isso, cara, com confiança e com a certeza de que deixaria no meu lugar uma pessoa que esteve ao meu lado durante 7 anos e 3 meses, que é a professora Isolda Sela, uma governadora, uma mulher muito discreta, mas muito firme, que está liderando aí o governo, dando continuidade a todas as ações, cumprindo todos os compromissos, né? E aquilo que nós garantimos à população cearense, né? Essa candidatura, a pré-candidatura ao Senado é exatamente para continuar, poder representar o Ceará em Brasília e lutar por recursos, por obras, por ações, né? Representar na Câmara Alta o Estado do Ceará. E se tem uma das bandeiras importantes que eu vou defender é a universalização da escola tempo integral. E para mim isso aí é uma das mais importantes medidas que um país deveria tomar. Aqui nós conseguimos chegar a 60% da escola de ensino médio regular em tempo integral no Ceará. Esse foi um esforço enorme que nós fizemos. Já deixamos em lei, com recursos garantidos, para nos próximos 4 anos, 100% das escolas regulares de ensino médio do Ceará serem em tempo integral. Isso é uma forma, além de preparar os nossos jovens, é uma forma também de proteção. A gente fala tanto em violência, mas a violência também se combate com prevenção. E a prevenção é a política das areninhas, que tem hoje em todos os 184 municípios cearenses, é a política da escola tempo integral, onde o jovem passa o dia na escola, faz a sua disciplina, se alimenta na escola. Isso é um modelo francês, é um modelo em vários países do mundo inteiro. Então, para mim, o maior legado que um país pode deixar para suas gerações, Carla, é a educação. Nenhum país do mundo cresceu, se desenvolveu, deu oportunidade sem investir na educação do seu povo. E o Ceará completou agora, na semana passada, 15 anos do PAEC, que é o mais importante programa educacional desse país, né, que levou o Estado do Ceará a esse status, né, de melhor educação pública do Brasil. E hoje nós estamos no 4º lugar no Brasil no ensino médio, uma rede de escola profissionalizante. Nós fomos o único estado do Brasil, cara, que deu tablet e chip de conectividade para todos os alunos da rede pública estadual. E agora virou uma política pública permanente. O jovem, quando chega na escola pública, ele recebe um tablet, recebe um chip como uma ferramenta complementar ao seu aprendizado. Então, para mim, essa é uma das grandes bandeiras, né? Investir na educação de tempo integral para todos os jovens, né, do Brasil, para todas as escolas. Essa foi uma das políticas que eu defendi lá atrás, quando tive a oportunidade
de dizer que a grande política que o Brasil poderia criar para as gerações futuras era transformar todas as escolas, seja de ensino médio, seja de regulares, em escolas de tempo integral para a população brasileira. Agora, a pergunta que não quer calar e uma resposta bem rápida. Quando é que vai sair essa decisão, essa reunião final entre PT e PDT para decidir o candidato? Olha, ou candidata? O prazo legal é dia 5 de... Até o dia 5 de... O prazo para ter as Julho. convenções Agosto. é o dia 5 de agosto. Até lá, obrigatoriamente, terá que haver uma decisão em relação a quem será o nome aí escolhido para representar essa aliança. Muito obrigada por sua presença aqui, ex-governador Camilo Santana, pré-candidato ao Senado pelo Estado do Ceará. Muito bom tê-lo aqui esclarecendo. A gente não tem como colocar todos os ouvintes que mandaram mensagens para nós, mas a gente espera que durante essa caminhada aí, pelos municípios ou aqui por Fortaleza, o senhor possa responder também aos cearenses. Eu que agradeço, Carla. Obrigado pela oportunidade. Agradeço aqui a Evelyn, ao Milton e a todos que fazem a Jovem Pan. Obrigado. E principalmente a todos os ouvintes aqui, não só de Fortaleza, mas de todo o Ceará. Obrigada. A gente,